Josino Ismar de Conte Pereira, tudo isso, mas não me comprometa. Por isso eu costumo usar apenas Ismar Pereira, e é o nome que sai nesse vibrante jornal chamado Noticiantes, que é um orgulho para Bariri e região. Eu nasci em Pederneiras, na esquina do Jardim, porque quando eu nasci não existia maternidade. Então, a gente nascia em casa. Eu nasci na esquina do Jardim. Eu nasci em 1938 e tenho 83 anos. Eu fiz o curso de Direito e, na realidade, eu exerci 3 profissões. Nem todas elas, assim, entre aspas, profissionalmente. Eu fui agricultor, eu fui advogado e fui jornalista. Bom, deu 1,5, passou então, mas eu sempre fui péssimo em matemática. Até para fazer essa conta eu acabei me enroscando. Eu me casei há 57 anos, tenho 3 filhos, a Simone, a Raquel e o Fábio. E quando você disse que o Fábio gostaria de estar aqui, eu faria uma retificação ou um aditamento. Os Fábios, então, gostariam de estar aqui, porque o meu filho teria imenso prazer em participar desta conversa tão gostosa. Tenho 3 netos, o Alex, que é o meu xodó, a Sofia e o Guilherme. Moro em Pederneiras e costumo passar alguns dias aqui em Bauru, neste local, perto daquela esquina cheia de mistério, que se a pessoa não abrir os olhos, vai ser atropelada, para quem vem pela Henrique Salles. Eu tive o grande prazer de conhecer o empresário Fábio Yang quando ele me procurou e se interessou por um lote de terreno para fazer um loteamento em Boracéia. E durante o lançamento do loteamento, o Fábio Yang me disse que tinha um jornal. Aí eu falei para ele que há muitos e muitos anos eu havia começado em jornal, a escrever em jornal. Aliás, na realidade, foi em 1960, faz tempo, né? 62 anos. E aí, ele me disse que tinha um jornal, eu falei que costumava escrever, e ele não perdeu tempo, então você está convidado para escrever no meu jornal. Eu aceitei de braços abertos, com unhas e dentes, porque era a última oportunidade que eu tinha, eu que já havia pensado em pendurar chuteira. Depois de 60 anos praticamente, eu já estava meio cansado. E, inclusive, com todo o respeito que a imprensa pederneirense merece, infelizmente, atualmente, os jornais de Pederneiras, todos atravessam uma situação muito difícil. Quando recebi o convite do Fábio, eu fiquei felicíssimo e imediatamente começamos. Então, conversamos no final de agosto ou comecinho de setembro, e no dia 7 de setembro saiu a minha primeira colaboração. Em outras palavras, foi publicada a primeira abobrinha que eu escrevi para o Noticiante. De lá até agora são 100 e não sei quantas. E ainda pretendo continuar por um bom tempo, ou, para ser sincero, até que os leitores ficam enjoados de tanta abobrinha. Eu falo, chega, pendura essa chuteira de uma vez agora, chega, acabou. Normalmente acontece assim, alguém me conta algum fato curioso, como aquela crônica falando do presidiário no Rio de Janeiro, daquele senhor que passava o dia junto com a segunda esposa, e aí à noite ele falava, eu dormi na cadeia, eu sou presidiário, e à noite então ele voltava para a casa dele. E essa história me foi contada pelo Fábio, meu filho.
Então, histórias que algumas pessoas me contam, outras que eu vejo na televisão e outras que eu encontro no jornal. E aí eu fico pensando. Agora, o método que eu uso para passar isso para o papel é o mais moderno possível. Eu escrevo tudo à mão, muito moderno. E aí todo mundo vai dizer, esse cara está ultrapassado, né? Estou realmente ultrapassado. Mas esse método tem uma grande vantagem. Já disseram que a gente aprende a fazer fazendo. Então eu escrevo uma vez. Depois, quando eu vou ler, eu não entendo nada da minha letra. Não entendo uma palavra. Aí eu escrevo de novo. Quando eu vou ver a segunda versão, também não entendo. Aí escrevo a terceira. E vai sempre acrescentando uma palavra, vai melhorando. Então, dá no que deu. Mas é o que eu tenho feito e pretendo fazer ainda enquanto for possível. Bom, a mais inusitada de todas foi aquela que tem o nome de ficção ou realidade. Por quê? Porque eu fiquei sabendo do falecimento de um moço que era meio parente até. E aí fui ao velório. Esse moço morava em Guaianazes, trabalhava em São Paulo, era policial militar. E aí houve um acidente e avisaram a família, o fulano morreu no acidente. E aí a casa dele, dos pais dele, em Guaianazes, ficou superlotada. Coroas de flores para todo lado, aquela tristeza, choro para cá, choro para lá. Só que o corpo não chegava. O enterro está marcado para uma determinada hora da tarde e não chegou. E aí, meia-noite, 1h, apareceu um moço. Não dentro de um caixão, apareceu vivo. Chegou vivo e aí causou surpresa, causou alegria e causou espanto em muita gente. Falei, será que é ele mesmo? Será que é? E aí veio a explicação. Ele tinha muita amizade com o moço aqui de Bauru, os dois trabalhavam na mesma corporação em São Paulo e viajavam juntos. Num final de semana, num domingo, foram para a rodoviária e só havia espaço, só havia assento, vaga para uma pessoa. E aí, para um deles viajar e o outro ficar, esse seria prejudicado. Então, o de Bauru resolveu pegar o carro, o Fusca, e os dois iriam para São Paulo. No caminho, enquanto o de Guaianazes dormia, o outro também deu uma cochilada, o carro capotou. O de Guaianazes foi atirado fora do carro, caiu numa ribanceira e ficou desmaiado. Aí veio a polícia e levou o carro embora, levou o corpo do que havia falecido. E a família desse moço que morreu aqui de Bauru ligou para a família do outro de Guaianazes, sabiam que eles tinham ido juntos, e falou, olha, o fulano morreu. Quer dizer, morreu um, deve ter morrido outro também. Lá pelas tantas, o que estava desmaiado, lá na ribanceira, acordou, subiu a rampa da rodovia, viu o caco de vidro, mas não sabia o que tinha acontecido. E aí pegou uma carona e voltou para a casa dele e causou aquele espanto todo. É incrível, né? Parece filme, né? Parece filme. Mas algumas crônicas me causaram assim grande satisfação também pela curiosidade, pelo entusiasmo das pessoas que vieram me cumprimentar, tipo da Estrovenga, que ninguém sabia o que era, então foi aquela celeuma, que bicho que é esse? E outras mais. Mas é uma parte do que eu já escrevi. Então tem essa parte aqui e já tem muito mais. Então nós vamos continuando enquanto Deus nos der força e o Fábio Young permitir e os leitores concordarem, vamos permanecer juntos, que eu acho que é uma aliança muito forte. Eu tenho uma grande gratidão pelo Fábio, por vocês todos, por você, Thaisa,
por todos lá da redação, que são realmente pessoas muito especiais. Eu só posso agradecer. Ter a sorte de ter caído num lugar tão bom quanto é a redação do noticiário. Um pouquinho de cada coisa. Foi um pouquinho de cada coisa. E aí vem aquela história. Quando tem muitas profissões, é porque está patinando em todas. Então, foi um pouco de cada coisa. Mas a que mais assim, me trouxe satisfação, me trouxe prazer, é o jornalismo. Eu, em Pederneiras, em 1960, no último domingo do mês de julho, havia um baile no CRC, Clube Recreativo Comercial. Nome do baile, Adeus às Férias. E aí era um baile famoso e a gente até de Bariri. E na segunda-feira, logo, quer dizer, era o último sábado, logo depois começariam as aulas. Eu comecei a me lembrar do baile, poxa, que saudade, que baile, não sei o quê, e fui rascunhando. Tinha o fulano, ciclano, não sei quem, estava com não sei o que lá, tá. Aí depois eu olhei e pensei, puxa, os jornais daqui não tem nenhuma seção que fale de bailes, de clubes, de eventos sociais. Aí pensei um pouco e criei um nome, Sociedade na Berlinda. Como eu fiquei com medo de fracassar, então eu usei um pseudônimo, Pereira Ismar. E aí, para grande surpresa minha, fez sucesso. Fez sucesso e todo mundo queria saber quem era o Peri. Eu fiquei durante anos escrevendo com o pseudônimo, sem que as pessoas soubessem quem era. E aí, quando essa coluna durou um pouco mais de 5 anos, e realmente, modéstia à parte, fazer sucesso, senão não teria durado tanto tempo assim. Mas aí depois, quando descobriram quem era o autor da encrenca, aí eu passei a pôr meu nome mesmo. Isso faz apenas 62 anos. Eu estava conversando com uma amiga, por sinal parente até, e ela usou uma palavra que o pai havia usado, macambúzio. Ela usou essa palavra. Na edição seguinte, eu usei a palavra também, macambúzio. E aí ela matou a charada, que é uma palavra raramente usada, né? Eu estranho até. E aí ela descobriu e esparramou pela cidade toda. Mas eu não fiquei macambúzio por causa disso, não. Fiquei contente até. É assim, acabrunhado, abatido, chateado, é mais ou menos isso. Olha, na realidade, eu não tenho condição de fazer nenhuma recomendação. Eu tenho sérios problemas de visão e esses problemas começaram quando eu tinha 14 anos. Isso aí atrapalhou muito a minha leitura. Eu li muito quando era criança, tinha menos de 14 anos, morava na floresta. Como eu já disse para você, eu não era Tarzan, mas eu morava na floresta. E pelo menos uma vez por semana a gente saía da floresta, ia para a civilização, ia para Pederneiras. Eu passava na banca de jornais e comprava 2 ou 3 revistas que existiam na época. Era Vida Infantil, Vida Juvenil, Edição Maravilhosa, Tico-Tico. E aí eu lia muito revista infantil. Mas depois que eu comecei a ter problema na vista, eu passei a ler muito pouco. Mas, na realidade, eu gosto muito do Graciliano Ramos, que usa frases curtas, assim, impactantes. São frases que costumam calar fundo. Então, eu gosto muito e procuro usar esse sistema de frases mais curtas. Provavelmente, algum leitor já deve ter, algum suposto leitor, desculpe a falta de modéstia, algum suposto leitor
já deve ter pensado, esse cara não consegue concatenar uma frase comprida, é só com frase curta, mas eu acho que desse jeito funciona bem. E quando precisa, aí eu dou uma espichada. Eu fico emocionado. Aliás, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho o grande prazer de receber aqui, neste local modesto, o quarto poder, que é a imprensa. O dono do jornal para o qual eu escrevi pela primeira vez, uma pessoa simplíssima, Mário Gavioli, que saiu de Ucrânia, foi para Pederneiras e começou a trabalhar na gráfica, e acabou ficando com o jornal. Ele tinha o maior orgulho de dizer: nós somos o quarto poder, realmente. Então, eu fico muito feliz em receber vocês aqui e quero agradecer do fundo do coração ao grande amigo, empresário Fábio Young, que me deu essa grande oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes. Eu quero agradecer a você, Thaís, quero agradecer a todo o pessoal da redação, que tem me tratado com muito carinho. Eu fico sensibilizado, porque é um local onde eu encontrei só amigos. É praticamente um prolongamento da minha casa, das minhas amizades. Eu fico sensibilizado com isso. E quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado por tudo.